A nossa videoaula de hoje é desse modelo de tapete básico. Embora o modelo seja básico, eu vou utilizar esse pontinho que dá um efeito super legal à peça. E vou misturar o barroco natural com as Candy Colors, que vão ajudar a alegrar o ambiente onde o tapete for utilizado. Se você quiser ver outros modelos de tapetes que já foram ensinados aqui no canal, é só você clicar no card que está aparecendo no topo da sua tela e visitar a nossa playlist. Lá estão todos os modelos que eu já mostrei aqui o passo a passo. Também peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Vamos começar, pessoal. Nós vamos iniciar esse trabalho pelo fio barroco natural, fazendo 37 correntes iniciais. Para você variar o tamanho desse tapete, é necessário que você faça correntes que sejam múltiplos de 4 mais 1, ok? Faça do tamanho que você quiser, porém é necessário que as correntes sejam múltiplas de 4 mais 1. 37 é um número múltiplo de 4 mais 1. Vamos lá. 35, 36, 37 correntes. Vamos pular as 3 primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha e na quarta corrente nós vamos fazer pontos altos. Nós vamos fazer um ponto alto para cada uma dessas correntes. As 3 primeiras correntes que nós pulamos, elas também irão formar um ponto alto. Então, até o fim dessa carreira, nós vamos ter um total de 35 pontos altos. Vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho do primeiro lado do nosso tapete. O nosso tapete ele vai ser quadrado, então ele vai ter 4 lados. Esse aqui é o primeiro lado. Nós vamos fazer o segundo lado do tapete. Vamos fazer 3 correntes para subir. 1, 2, 3. Vamos virar de modo que a gente fique com os pontos altos que a gente acabou de fazer na vertical. E aqui nesse último pontinho que a gente fez, na última correntinha, nós vamos fazer 3 pontos altos juntos. 1, 2, 3. Esses 3 pontos altos já é o segundo lado do nosso tapete. Vamos agora para o terceiro lado do nosso tapete. Novamente a gente repete 3 correntes de separação e não para subir, como eu falei ainda há pouco. E na parte de baixo dos pontos altos que eu fiz do primeiro lado, eu vou trabalhar o terceiro lado, repetindo a mesma quantidade de pontos altos. E o primeiro ponto eu vou fazer nessa primeira correntinha, a mesma correntinha onde eu fiz aqui esses 4 pontos, tá? E eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto do primeiro lado. Ou seja, até o fim dessa carreira, novamente nós vamos ter 35 pontos altos. Vamos lá. Pronto, tô chegando aqui no finalzinho da carreira. Vou fazer aqui o último ponto alto. E agora, com 3 retas concluídas, nós vamos para a quarta e última reta. Essa quarta e última reta, ela é igual à segunda, ao segundo lado. Vamos fazer aqui 3 correntes. E vamos fazer 3 pontos altos junto ao último ponto alto que você fez. Esses 3 pontos altos ele vai ficar junto ao último ponto alto da terceira reta e ao primeiro ponto alto da primeira reta também. Olhem só. Agora nós vamos encerrar a carreira. A gente pode encerrar a carreira fazendo as 3 correntes. Só que a nossa segunda carreira eu quero começar do centro dessa separação. Então a melhor maneira de começar do centro dessa separação, sem precisar voltar fazendo ponto baixíssimo, é fazer uma corrente apenas e substituir as outras duas por um ponto equivalente. E o ponto equivalente de 2 correntes é o meio ponto alto. Olhem só, já estou no meio da separação. Aqui, para ir para a segunda carreira, eu vou fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e vou colocar mais um ponto alto na separação. Vamos aqui para o primeiro ponto e vamos fazer ponto alto. E vamos fazer um ponto alto para cada ponto da reta. Olha só. Esses 2 pontos altos que a gente colocou aqui, ele é como se fosse parte de um leque. Os nossos leques vão ter 2 pontos altos, 3 correntes de separação e 2 pontos altos. Aqui a gente fez 2 pontos altos, os últimos 2 pontos altos desse leque. E nós vamos completar esse leque apenas no fim da carreira, tá? E no fim da carreira você vai entender o porquê que a gente começa dessa forma. Então, nós vamos fazer isso até o final dessa reta, ok? Vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa primeira reta, chegando aqui na primeira separação com 3 correntes.
Então, o que que nós vamos fazer toda vez que nós chegarmos na separação? Nós vamos fazer aquele leque que eu falei ainda há pouco, que eu descrevi ainda há pouco. Então, são 2 pontos altos, 3 correntes de separação e mais 2 pontos altos no mesmo lugar, sempre nas separações. Sempre que você chegar nessas separações, você vai fazer isso. E nos pontos altos das retas, você vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Isso vai fazer com que as retas aumentem de tamanho a cada carreira, tanto as retas maiores quanto as retas menores. Cheguei aqui em outra separação, novamente eu repito o leque, 2 pontos altos, 3 correntes de separação e mais 2 pontos altos, e nós vamos fazer isso até o fim da carreira. Vamos lá. Estamos chegando, olhem só, no finalzinho da nossa segunda carreira, e aqui eu vou fazer o leque, vou fazer 2 pontos altos. Entretanto, quando eu comecei essa carreira, eu já comecei com os últimos 2 pontos altos do leque. Então, aqui só faltam as correntes para unir os primeiros 2 pontos altos do leque ao segundo 2 pontos altos do leque. E para fazer isso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, no encerramento anterior. Pelo mesmo motivo, faço uma corrente e um meio ponto alto na terceira corrente, contando de baixo para cima, para que assim eu continue posicionada no centro dessa separação. E é justamente por esse motivo que eu preciso começar a reta já fazendo os 2 últimos pontos altos do leque desse canto, ok? Então, eu vou continuar dessa forma. Sempre que eu for trabalhar dessa forma, eu vou encerrar a carreira fazendo isso. Para a terceira carreira, novamente, eu faço 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e mais um ponto alto no mesmo lugar. Esses 2 pontos altos são os 2 últimos pontos altos do leque que vai ficar nesse canto, que eu vou completar apenas no fim dessa carreira. Por falar em fim dessa carreira, nós vamos aqui dar uma adiantada, porque o que você vai repetir agora nessa terceira carreira é a mesma coisa que você fez na segunda, ok? Então, vamos dar a volta em todo o trabalho até encerrar essa terceira carreira. Lembrando de fazer os leques em todas as separações. Vamos lá. Chegamos aqui no final da nossa terceira carreira. Vou encerrar da maneira que eu já falei, fazendo uma corrente e um meio ponto alto na terceira corrente, contando de baixo para cima. E agora, na nossa quarta carreira, é hora da gente começar a preparar o trabalho para receber as cores. Nós vamos dividir esses pontos altos em grupos de 3 pontos. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. Vamos fazer mais um ponto alto dentro do espaço, aqui continua sendo a metade do leque. E vamos fazer um único ponto alto sobre o primeiro ponto da reta de baixo, tá? Aqui a gente tem 3 pontos altos. E a cada 3 pontos altos feitos, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma correntinha de separação, vamos pular um ponto da base e no ponto seguinte a gente recomeça o grupo de 3 pontos altos, fazendo um ponto alto no primeiro ponto, indo para o próximo ponto fazendo outro ponto alto, indo para o próximo ponto fazendo mais um ponto alto. Olhem só. Aqui a gente tem 2 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente em cima e um ponto embaixo, ok? Vamos repetir uma corrente de separação, pula um ponto da base e faz 3 pontos altos. Uma corrente de separação, pula um ponto da base e faz 3 pontos altos. E a gente vai repetir assim, isso aqui até o fim dessa reta, tá? Vamos lá. Estamos chegando aqui, olhem só, no finalzinho da carreira. Já fiz aqui o último grupo de 3 pontos altos e restam 2 pontos na base. Vou fazer uma correntinha, vou pular o primeiro ponto e no segundo eu faço um ponto alto. Para completar esse grupo, basta eu fazer aquele leque que a gente sempre vem fazendo. 2 pontos altos. Olhem só, aqui eu completo o grupo de 3 pontos altos. 3 correntes de separação, 2 pontos altos no mesmo lugar. Nessas retas menores, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu faço um ponto alto no primeiro ponto, que aqui eu completo 3 pontos altos, ou seja, o primeiro grupo já da reta menor. Faço uma corrente de separação, pulo um ponto da base e a partir do ponto seguinte eu recomeço. Pessoal, eu vou fazer isso por toda a volta, ok, pessoal? Todos os lados eu vou distribuir esses grupos com 3 pontos altos. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da nossa carreira. Vou completar aqui os 2 pontos altos, completando também
o último grupo de 3 pontos altos. E aqui eu vou encerrar a carreira. Pessoal, essa aqui é a minha última carreira por enquanto com o natural. Então, nesse caso, eu posso encerrar fazendo 3 correntes, tá? Já que eu vou usar outra cor agora. Então, eu venho aqui na terceira corrente contando de baixo para cima e faço um ponto baixíssimo e arremato o fio. Agora, a gente vai começar a usar os nossos tons de Candy Color. Olhem só como está o nosso trabalho depois de 4 carreiras concluídas com o barroco natural. Agora é hora da gente colorir. A gente vai dar um pouquinho de cor à nossa peça. Vamos usar, como eu já disse, as Candy Colors. E nós vamos fazer 2 carreiras com cada cor, ok? Prestem atenção na primeira carreira, porque a primeira carreira da cor e a segunda carreira da cor, elas são trabalhadas de forma um pouquinho diferente uma da outra, tá? Então, toda vez que você estiver trabalhando a primeira carreira de uma cor, você vai fazer da seguinte forma. Novamente, a gente vem prender o fio aqui na separação, fazendo 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e mais um ponto alto no mesmo lugar. Aqui é aquela velha história dos 2 pontos altos que são referentes ao leque que a gente vai terminar apenas no fim da carreira. Vamos para o primeiro ponto e vamos fazer um ponto alto. Nós vamos continuar separando os grupos de 3 pontos altos por uma corrente. Então, novamente, a gente faz uma corrente, pula um ponto da base e a partir do segundo a gente começa a fazer 3 pontos altos. Só que na primeira carreira de cada cor, a gente vai fazer uma pequena diferença nesses grupos. Nós vamos fazer aqui 3 pontos altos, porém, como você pode ver, a base do segundo ponto alto, do que seria o segundo ponto alto, tem uma corrente. E sempre que você chegar nessa corrente, quando você estiver trabalhando na primeira carreira da cor, você vai fazer o ponto alto alongado, de forma que você pegue não a corrente, mas sim o ponto alto que está na carreira anterior à base que você está trabalhando. Essa é a base que você está trabalhando e essa aqui é a carreira anterior à base que você está trabalhando. Então, você vai vir para esse ponto alto, fazer o ponto alto. Você vai puxar o fio até lá em cima, para que esse ponto alto alongado fique na altura dos outros. Fique, como eu posso dizer, nivelado aos outros. Aí você vai fazer o terceiro ponto no primeiro ponto alto do grupo seguinte. E aqui você tem 3 pontos altos, só que com a diferença de que o ponto alto do meio, ele fica alongado. Isso apenas na primeira carreira de cada cor, ok? Vamos fazer aqui uma correntinha de separação. Vamos aqui pular o primeiro ponto, no segundo ponto a gente recomeça. E olha só, de novo, o segundo ponto alto tá aqui na correntinha, então nós vamos lá embaixo fazer o ponto alto alongado. É sempre o segundo ponto alto. Olhem só, aqui a gente vai para o primeiro ponto do grupo da base e faz um ponto alto, uma correntinha de separação, pula o primeiro ponto, no ponto seguinte a gente recomeça novamente um grupo. Olhem só. Uma correntinha de separação, pula um ponto da base, no ponto seguinte a gente faz um ponto alto. Aqui, quando eu cheguei no canto, assim como aqui, eu não fiz ponto alongado, porque não tem como, eu estou no canto. Então, eu completo fazendo apenas os 2 pontos altos. Olhem só como ficou. A nossa primeira carreira vai ficar dessa forma do começo ao fim, tá? Vou só fazer a curva aqui para não restar dúvidas. Faço 3 correntes. Completo o leque com mais 2 pontos altos. Depois, completo o grupo de 3 pontos altos com um ponto alto no primeiro ponto da base. Aí, eu recomeço a fazer separações de grupos. Uma correntinha, pulo um ponto da base, no ponto seguinte eu faço o ponto alto. E aqui eu já volto a fazer os pontos altos alongados. Eu vou fazer isso por toda a volta. Vamos lá. Terminamos assim a primeira carreira com rosa candy e como a gente vai fazer a próxima carreira também com rosa, então eu vou encerrar fazendo uma corrente e um meio ponto alto na terceira corrente, contando de baixo para cima daquelas que eu iniciei. Na nossa segunda carreira, pessoal, a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Na carreira anterior, nós começamos já fazendo um grupo com 3 pontos altos. Dessa vez, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 4 correntes. Dessas 4 correntes, as 3 primeiras equivalem a um ponto alto e a quarta é uma corrente de separação. É como se fosse essa corrente de separação aqui, tá? As correntes que separam os grupos de 3 pontos altos. Vamos aqui
para o primeiro ponto da base e vamos fazer 3 pontos altos. Na nossa segunda carreira, pessoal, nós vamos repetir o que a gente fez na primeira. Observe que aqui a gente tem 3 pontos altos e eu fiz 3 pontos altos. Aqui eu tenho uma corrente de separação, eu vou fazer uma corrente de separação e volto a fazer ponto alto sobre ponto alto. Um outro detalhe é que na segunda carreira a gente não faz ponto alto alongado, tá? Observe que eu fiz aqui um ponto alto convencional sobre o ponto alto alongado. E nessa segunda carreira é dessa forma que a gente vai trabalhar, repetindo a carreira anterior, com uma pequena modificação de não fazer os pontos altos alongados e também nos cantos. Eu vou chegando próximo do canto para mostrar para vocês novamente o que vocês vão fazer. Observe que aqui no canto, onde nós geralmente começamos fazendo 2 pontos altos no espaço, dessa vez a gente fez um ponto alto e uma corrente de separação no espaço. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Olhem só, vou fazer 3 pontos altos. Depois que eu fiz os 3 pontos altos, eu faço a correntinha de separação, que separa o grupo de 3, faço um ponto alto. Faço aqui 3 correntes. No mesmo ponto eu faço outro ponto alto e faço a correntinha de separação. E volto a trabalhar sobre os grupos de 3 pontos altos, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Olhem só como ficou. A única diferença é que os 2 pontos altos daqui, dos leques, das extremidades dos leques, vão ser substituídos por uma corrente de separação, já que antes deles a gente já teve um grupo completo. Simples assim. Então, pessoal, vamos dar a volta em todo o trabalho? Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho, fiz aqui o último grupo, vou fazer uma correntinha, vou fazer um único ponto alto. E agora, como é a última carreira com o rosa, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou vir na terceira corrente, contando de baixo para cima dessas 4 que a gente fez, e fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o fio e a gente vai arrematar essa linha para poder vir com a outra cor do nosso trabalho. E depois de arrematar o fio rosa, nós vamos vir com o amarelo. Novamente, nós vamos vir para qualquer um dos cantos, tá? E vamos prender o fio. E eu vou iniciar essa carreira com o amarelo da mesma maneira que eu fiz a segunda rosa, fazendo 4 correntes, 3 que equivale a um ponto alto, mais uma que é uma corrente de separação. Dentro desse espaço, eu não vou fazer nada porque a corrente de separação está substituindo o segundo ponto que ficaria dentro do espaço, tá? Então, eu vou vir aqui para o primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. Esse ponto aqui já é o primeiro ponto de um grupo, ok? De um grupo de 3 pontos seguidos. E olhem só, aqui na frente a gente tem a correntinha. Como é a primeira carreira com a cor amarela, então a gente vai fazer o ponto alongado. Nesse caso aqui, o ponto alongado vai parar bem no espaço da carreira anterior à base. Então, não tem problema não, a gente vai aqui, vai alongar e vai fazer o ponto alto. Vamos para o primeiro ponto do grupo da base e vamos fazer o terceiro ponto alto desse nosso primeiro grupo com o amarelo. Vamos fazer agora uma correntinha, pula um ponto, no segundo a gente faz um ponto alto. Aqui a gente tem a correntinha para fazer o ponto alongado. Fazer o ponto alto. Aqui eu vou dar uma acelerada, porque essa parte aqui a gente já mostrou, tá? Eu vou só apenas tirar dúvidas aqui de vocês em relação aos cantos. Tô chegando aqui próximo do canto, olhem só. Fiz aqui o grupo com 3 pontos altos, sendo que o do meio alongado, vou pular um ponto, no segundo eu faço um ponto alto. Vou fazer o do meio alongado, esse ponto alongado vai cair aqui na separação, não tem problema nenhum. O terceiro ponto eu faço aqui sobre o último ponto alto da base. Faço uma correntinha de separação que já pertence ao leque, ou seja, é como se fosse o primeiro ponto alto do leque, essa correntinha de separação, e faço o segundo ponto alto do leque, ok? Faço 3 correntes, 1, 2, 3, e repito o trabalho, um ponto alto. Vou substituir o segundo ponto alto do leque por uma corrente, e venho aqui para a base recomeçar o trabalho. Aqui eu tenho uma correntinha, faço o ponto alongado. Faço aqui o terceiro ponto alto para concluir
esse primeiro grupo. Olhem só como fica o cantinho. Ok? E aqui no resto do trabalho você já sabe como fazer, tá? Então, vamos dar a volta em todo o trabalho. Vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa primeira carreira com o amarelo. Fiz aqui o grupo de 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto alto dentro do espaço. Vou fazer uma correntinha novamente e vou substituir as outras duas correntes por um meio ponto alto, que lembrando, eu vou fazer na terceira corrente contando de baixo para cima, deixando um aqui de separação. Pronto. Agora eu vou subir fazendo 3 correntes, 1, 2, 3, um ponto alto, eu volto a fazer 2 pontos altos dentro do espaço e vou fazer um ponto alto sobre esse ponto alto aqui da base, completando assim 3 pontos altos. Olhem só. Vou fazer uma correntinha de separação e você deve lembrar que a segunda corrente de cada cor é simplesmente repetindo o que você fez na primeira corrente, porém sem o ponto alto alongado. Olhem só, então, onde tem ponto alto eu faço ponto alto e onde tem corrente eu faço corrente. E onde tem ponto alto alongado eu faço ponto alto, simples assim. Olhem só. Ok, pessoal? Então, quando chegar aqui no canto, você vai repetir ponto alto sobre esse ponto, sobre esse ponto, sobre esse ponto, vai fazer a correntinha, vai repetir esse ponto alto, mas agora você vai fazer o leque completo, 2 pontos altos, 3 correntes de separação e 2 pontos altos, para que assim no final da carreira você tenha um grupo de 3 pontos altos. Ok, pessoal? Então vamos dar continuidade, vamos encerrar essa segunda carreira com amarelo, para que a gente possa trocar de cor novamente. Pronto, pessoal, e assim está o nosso trabalho depois que a gente concluiu as duas carreiras com amarelo. Agora eu vou entrar com o verde quente, tá? Essa aqui é a última cor que eu vou utilizar para colorir o nosso trabalho. Então, vamos aqui novamente para as correntes de separação. Vamos prender aqui o fio. Vamos fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e mais um ponto alto no mesmo lugar. Vamos fazer aqui sobre esse primeiro ponto alto, outro ponto alto. Depois que a gente tem um grupo com 3 pontos altos, a gente faz uma corrente de separação. Vamos pular um ponto da base, no ponto seguinte a gente faz um ponto alto. Aqui é a vez do ponto alongado, que a gente vai lá para a base. Vamos fazer aqui outro ponto alto. Terminou aqui um grupo, faz uma corrente de separação. Pula um ponto da base, faz o primeiro ponto alto de mais um grupo. Aqui é a vez do ponto alto alongado, a gente vai pegar aqui a segunda corrente da base anterior, da carreira anterior à base, aliás. E enfim, pessoal, você vai dar a volta nesse trabalho fazendo isso aqui. Lembrando que nos cantos dessa carreira, você vai trabalhar o leque com 2 pontos altos, 3 correntes de separação e 2 pontos altos, tá? Tranquilamente. Eu não vou dar muita explicação, porque aqui tudo a gente já fez, então não tem muita diferença do que a gente vai fazer. E quando a gente encerrar essa carreira aqui, essa primeira carreira com o candy verde, o que a gente vai fazer na segunda carreira com o candy verde? Depois que a gente encerrar a primeira carreira com o candy verde, fazendo 2 pontos altos aqui, uma corrente de separação e um meio ponto alto, nós vamos subir com 4 correntes, tá? Para que a gente possa repetir esses 3 pontos altos juntos aqui, esses 3 primeiros pontos altos, a gente vai ter que subir a próxima carreira com 4 correntes, 3 que equivalem a um ponto alto e 1 que é uma corrente de separação. Aí a segunda carreira a gente repete o que a gente fez na primeira, sem fazer os pontos alongados, ficando assim o seu trabalho com as duas carreiras construídas com o verde candy dessa forma. Pronto, meninas, olhem só como está o nosso trabalho. Agora que nós já terminamos as carreiras com as cores quentes que eu escolhi, eu vou voltar para o barroco natural. Vamos vir aqui para dentro de qualquer um dos espaços, prender o nosso fio. Vamos fazer 3 correntes. E dessa vez a gente faz 2 pontos altos dentro do espaço. Então, a gente tem aqui as 3 correntes que equivalem a um ponto alto e mais um ponto alto. Vamos vir aqui sobre o ponto alto e vamos fazer outro ponto alto.
Aqui nós temos a correntinha que a gente vai fazer um ponto alto alongado. Pessoal, dessa vez a gente não vai fazer correntes de separação, tá? Nessa carreira com o barroco natural, a gente vai trabalhar apenas com os pontos alongados, quando chegar as correntes, porém fazendo ponto alto sobre ponto alto, sem dividir os grupos. Olhem só, faço um ponto alto aqui, vou fazer outro ponto alto, até eu chegar lá no ponto alongado novamente, na hora de fazer o ponto alongado. Simples assim. E eu vou fazer isso por toda a volta, tá? Trabalhando ponto alto sobre ponto alto e fazendo ponto alongado sempre que chegar a vez. Dentro dos espaços é um leque completo, 2 pontos altos, 3 correntes de separação e 2 pontos altos. Eu vou fazer isso por toda a volta até eu encerrar a carreira. Quando eu encerrar essa carreira, eu vou encerrar fazendo uma corrente de separação e um meio ponto alto, eu vou subir para a próxima carreira fazendo ponto sobre ponto, da mesma maneira que a gente fazia aqui, ok? Da mesma maneira. E nós vamos fazer mais carreiras usando o barroco natural. Eu vou dar uma avançada no trabalho para você ver como a gente vai ficar. A gente vai fazer algumas carreiras fazendo ponto alto sobre ponto alto e fazendo os leques nos espaços apenas com o barroco natural. Olha só como vai ficar. Pronto, pessoal, olhem só como está o nosso tapete. Aqui, depois que a gente usou as Candy Colors, a gente fez mais 3 carreiras usando o barroco natural. O que nós vamos fazer agora é voltar a essa carreira bem aqui, olhem só, a carreira que antecede as Candy Colors, que foi a última carreira que a gente fez com o barroco natural dessa primeira etapa, onde nós começamos a dividir os pontos altos em grupos de 3, tá? Ou seja, aqui nós vamos repetir essa divisão de pontos altos em grupos. Então, nós vamos fazer mais uma carreira com o barroco natural, uma carreira que vai ser igual a essa aqui, e logo depois a gente vai repetir as Candy Colors seguindo a mesma sequência de pontos. Bia, eu não lembro. Pessoal, faça o seguinte, chegou nessa etapa aqui, você não consegue seguir sozinho, então você volta ao vídeo até o momento em que eu começo a ensinar essa 4ª carreira aqui com o barroco natural. Você vai fazer essa carreira agora exatamente igual à 4ª carreira com o barroco natural. E depois você continua seguindo o vídeo, assistindo e fazendo exatamente o que eu ensino nessas outras cores aqui. Ok, pessoal? Pronto, pessoal, aqui eu já fiz 2 carreiras rosas, as 2 amarelas e uma da azul. E voltei agora para mostrar para vocês como vocês vão fazer a última carreira azul, que também é a última carreira do trabalho. Caso vocês queiram fazer uma peça maior, aí você faz essa 2ª carreira azul igual você fez aqui, tá? Você vai repetir esse trecho aqui até você chegar no tamanho que você quer a sua peça. Porém, essa carreira azul que eu vou fazer agora é a última para o meu trabalho. Então, sempre que você chegar na última carreira para o seu trabalho, você vai fazer o que eu vou fazer agora, tá? Vou voltar aqui onde eu parei. Olha só. Vou fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, mais um ponto alto dentro do espaço. Vou fazer um ponto alto para cada um desses pontos altos da base. Vocês sabem que a 2ª carreira de cada cor é praticamente igual à primeira, repetindo o que está embaixo, só que sem fazer os pontos alongados. Porém, dessa vez, como é a última carreira, eu vou fazer ponto alto sobre ponto. Ou seja, aqui que eu tenho uma corrente de separação, eu vou fazer um ponto alto. E eu fiz um ponto alto comum, tá? Eu não fiz ponto alto alongado, não. Olha só. Vou fazendo aqui ponto sobre ponto. Então, nas separações, eu vou continuar fazendo leque com 2 pontos altos, 3 correntes de separação e 2 pontos altos. E nas retas eu faço um ponto alto para cada ponto alto da base, sendo ele ponto alongado ou não. E na correntinha de separação, eu faço outro ponto alto também. O objetivo é que fique a carreira fechadinha assim. Ok, pessoal? Então, vamos dar a volta no trabalho para a gente encerrar o nosso trabalho com o acabamento. Vamos lá. Vamos encerrar aqui a última carreira fazendo 3 correntes e um ponto baixíssimo na 3ª corrente, contando de baixo para cima. Da mesma forma que a gente faz quando a gente vai trocar de fio. Só que no meu caso, eu não vou trocar de fio. Vou fazer uma correntinha para subir,
um ponto baixo no mesmo ponto, vou passar para o próximo ponto alto e vou fazer outro ponto baixo. E eu vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, tá, pessoal? Simples assim, apenas isso aqui. Vou fazer isso por toda a volta e o seu tapete básico vai estar pronto. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.